Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Coube através do YouTube, divulgue o nosso canal no YouTube, peça que outras pessoas, sua família, amigos do trabalho, seus contatos do WhatsApp, do Facebook, se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal do YouTube. E você que está nos acompanhando pela nossa página Rede Coube, no Facebook, compartilhe, clique no coração, para que outros corações recebam esta palavra de vida e de esperança. Estamos celebrando o 6º domingo do tempo da Páscoa. Como nós ouvimos no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, o Pentecostes, assim chamado, da Samaria. Filipe vai aos pagãos, aos gentios, e lhes anuncia, fora do mundo judaico, a salvação que Jesus conquistou pela sua paixão, morte e ressurreição. Eles são batizados e depois os apóstolos descem a Samaria, Pedro e João, e impondo-lhes as mãos, aqueles que já foram batizados recebem o Espírito Santo. Esta é uma alusão ao sacramento do Crisma. Os apóstolos que receberam a missão de Jesus de evangelizar, impõem as mãos e oram para que aqueles que já foram batizados recebam a efusão do Espírito Santo. Também nós recebemos pela imposição das mãos do bispo, alguns ainda no batismo, segundo o rito antigo ou ritos orientais, se crisma no dia do batismo, mas possivelmente a maioria de nós foi crismado enquanto criança, adolescente. O Pentecostes da Samaria significa a universalidade da salvação. Se é verdade que Deus escolheu na primeira aliança o povo de Israel, que depois espalhou-se pelo mundo, se Deus preparou pedagogicamente um povo através da primeira aliança, para que esse povo proclamasse em todas as nações a sua glória, o conhecimento de Jesus chega a Samaria. A Samaria significa os confins ou além dos confins do mundo, dos limites do mundo judaico. E nós ouvimos na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, um tempo em que a comunidade era duramente perseguida, caluniada, Pedro exortando os irmãos a não entristecer-se se são caluniados por mentiras, mas que deveriam sim entristecer-se se eram reprovados e perseguidos pelas suas más obras, pela má vida, pelos maus testemunhos. Mas se era por causa de Cristo, eles deveriam alegrar-se. E não só, no tempo de perseguição, eles deveriam estar prontos a dar razão da vossa esperança, da sua esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Amados irmãos, hoje mais do que nunca, em tempos de pandemia, em tempo de tanto desespero, onde as pessoas estão desorientadas, confusas, perdidas, tristes, angustiadas, muitos no limite das suas forças físicas, psíquicas, nós somos chamados a dar razão da nossa esperança. Por que nós não entregamos os pontos? Por que nós não nos entregamos ao desespero? Por que nós não blasfemamos contra Deus e o chamamos em juízo, culpando-o da pandemia, da morte, inclusive daqueles que amamos? Porque nós damos razão da nossa esperança. E qual é a nossa esperança? Cristo Jesus. Cristo, nossa Páscoa, está ressuscitado. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele nos amou até o fim. Ele entregou a sua vida por nós.
Ele nos chama à comunhão de vida conosco. Ele permanece junto de nós. E com o Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes, ele permanece em nós. Veja a diferença: estar ao lado de alguém e estar dentro de alguém, vivendo em. Deus habita o coração humano, Deus habita a história humana, e o Espírito Santo derramado, nesse discurso de despedida do capítulo 14 de João, Jesus alenta, encoraja seus discípulos: eu não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei o Parácletos, o advogado, o defensor. Ele vos ensinará todas as coisas, ele estará convosco, ele vai ajudar vocês a entenderem a minha vida, o meu ministério, o reino de Deus. Ele vai acompanhar a igreja nos tempos de perseguição, como esses tempos em que vivia a comunidade a qual Pedro se dirige. Em todos os momentos, vocês não serão órfãos, vocês não são filhos sem pai. Normalmente, quando uma criança, um jovem, um adolescente é delinquente, se pergunta: onde está a mãe desse menino? Onde está o pai desse menino? Por que o pai e a mãe não o corrigiram, não foram mais severos? Por que o pai e a mãe perderam o controle sobre a vida desta criança, desse adolescente? O pai não nos abandona. Jesus, domingo que vem, celebraremos a Ascensão. Por entre aclamações, Deus se elevou, canta o salmo, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Jesus volta para o Pai, mas não nos deixa sozinho. E nesse sexto domingo da Páscoa, esta é a certeza: Deus está em nós. Ele sustenta o testemunho da comunidade no tempo de prova, de ultrajes. Ele anima a igreja a anunciar essa feliz notícia. Caíram as muralhas de raça, de nação, a salvação, a universalidade da salvação. O Evangelho deve ser pregado a todos os povos. Em Cristo não há mais as diferenças: homem, mulher, grego, gentil, judeu e não judeu. Por isso, meus irmãos, esse sexto domingo da Páscoa, além de ser para nós um alento nesse tempo de pandemia, vocês não estão sozinhos, eu não deixarei vocês órfãos, é também para nós uma convocação do Senhor para anunciar o Evangelho a todas as nações, para vencer todo tipo de preconceito. Nós vivemos um tempo tenebroso no nosso país, onde nossas lideranças políticas, onde grande parte da população manifesta aquilo que já tinha no coração, algo que estava escondido, velado, vem à tona como um vulcão que explode, um vulcão de ódio, de machismo, de racismo, de preconceito, o feminicídio, a homofobia, toda espécie de ódio. O preconceito e o ódio contra os indígenas, as mulheres, os idosos. Nesse tempo de pandemia, pessoas se acham autorizadas a dizer que o idoso já viveu demais. Se morrer, paciência. Afinal de contas, todo mundo morre. São tempos tenebrosos. E nós precisamos anunciar nesses tempos a boa notícia de Jesus, que derruba todos os muros de separação. Toda vida vale, toda vida é importante, toda vida tem que ser defendida. É isso que Jesus nos ordena: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E não nos esqueçamos, um dos mandamentos é: não matarás. Nem na ditadura, nem na pandemia, nem com as guerras, genocídios. Não nos é permitido banalizar a vida. A história da humanidade já conheceu esse erro fatal. Quando uma raça, quando um povo, quando um presidente, quando um rei, quando um déspota acha que o seu reino, que o seu povo, que a sua gente, que a sua raça é melhor do que as demais raças, horrores acontecem. A humanidade se desumaniza. Nós já estamos sofrendo demais com esta pandemia. Não precisamos de mais sofrimentos, de ódios. Não precisamos de instigação ao mal. Não precisamos de medo, de insegurança, além do que a pandemia já nos traz. Oremos a Deus para que nesse tempo o Senhor dê sabedoria, discernimento, bom senso, porque parece que a loucura, o disparate, a ação diabólica campeia, semeando ódio, opressão, terror. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peçamos ao Senhor que nos livre nesse tempo de pandemia daquele que é o pai da mentira, Satanás, e de todos os seus embaixadores e representantes. Peçamos ao Espírito Santo, que é consolador, que nos fortaleça, que venha em socorro da nossa indigência, que faça-nos sentir, sobretudo os que estão mais frágeis, vulneráveis, os pobres, os que mais sofrem, que não se sintam órfãos, mas que o amor do Pai, através de nós, se manifeste a todos. Amém.